Olá pessoal, estou de volta. Sou o professor formador José Eduardo Silva. Neste momento, em nosso componente curricular Geografia da População, vamos estudar um pouco na aula 2 sobre as teorias demográficas. Bom, conhecendo essas teorias demográficas, nós temos as teorias demográficas que buscam explicar os padrões de crescimento populacional e os seus efeitos socioeconômicos. Bom, isso quando, ao longo de uma história, ao longo da história, diversas abordagens foram desenvolvidas para compreender a dinâmica populacional e orientar as políticas públicas. E aí nós temos uma preocupação enorme em entender como realmente ocorre o crescimento populacional em uma determinada área. Para tanto, a gente precisa compreender ou conhecer também as teorias que fomentam esse tipo de estudo e de análise. Bom, primeiro nós temos aqui as principais teorias sobre demografia, as teorias demográficas. Então nós temos a teoria de Malthus, ou a malthusiana, que foi formulada por Thomas Malthus em 1798. E o que ele propunha com a sua teoria? Que o crescimento populacional ocorre em progressão geométrica, enquanto que a produção de alimento cresce em progressão aritmética, podendo gerar crises e fome. Bom, os neomalthusianos, ou seja, a teoria neomalthusiana, ela é derivada da teoria de Malthus e ela sugere que o crescimento populacional descontrolado pode levar a problemas socioeconômicos, defendendo o controle da natalidade como uma solução. São fatos e coisas a gente a pensar e refletir. Outra, a teoria reformista. Essa aqui vai criticar as duas anteriores, quando ela afirma que o subdesenvolvimento é a principal causa do crescimento populacional elevado. Para os reformistas, a melhoria das condições socioeconômicas levaria à redução da taxa de natalidade. E aí a teoria da transição demográfica. Pronto, essa aqui vem descrever as fases do crescimento populacional em relação às taxas de natalidade e mortalidade, dividindo-se em 4 ou 5 fases, a depender do teórico da abordagem, desde sociedades agrárias até a estabilização populacional. E quais são os impactos e a aplicabilidade disso? As teorias demográficas ajudam a compreender os desafios enfrentados pelos países em diferentes estágios de desenvolvimento. E são fundamentais, gente, são fundamentais para a formulação de políticas públicas eficazes e eficientes. Então, precisamos realmente entender toda essa conjectura do espaço, toda essa conjectura de crescimento, a arrumação, comportamento, distribuição, a interação cultural, enfim, para que a gente possa realmente demandar e propor ou sugerir ou estimular que sejam criadas políticas públicas eficientes e efetivas para a sociedade. Temos aqui algumas referências de todos os nossos estudos até o momento, não é? E aí eu trago as dicas de estudos para vocês. Leiam um pouco mais sobre as teorias demográficas, busquem compreender as dinâmicas populacionais e de seus impactos econômicos, sociais e ambientais, observem suas importâncias na orientação ao desenvolvimento de políticas públicas e planejamentos urbanos eficazes. E agora a gente vai praticar o nosso conhecimento. Vamos exercitar um pouco. Então, o que vocês vão fazer e postar no fórum desta semana? Elaborar um relatório comparativo sobre duas teorias demográficas de sua escolha, analisando suas semelhanças, diferenças e aplicações em diferentes contextos históricos e geográficos. Então, vocês fazem uma pesquisa simples, tranquila, abordando todo esse conteúdo de nossa semana, e aí tirem dúvidas, vamos construir, podem fazer essa atividade lá tranquilamente, vocês podem até se reunir em grupos, desenvolvendo e postando lá no nosso fórum. Bom, lembrem-se, a geografia da população é essencial para entender os desafios e transformações que as sociedades enfrentam. Seus conceitos ajudam a explicar fenômenos globais, como urbanização, envelhecimento populacional e fluxos migratórios. Bons estudos e até a próxima. Fiquem com Deus.